A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 12º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos coloca em destaque a dificuldade de viver como discípulo diante das tribulações e perseguições, que fará parte deste caminhar, fará parte da nossa vida cotidiana. E por isso não devemos ter medo, porque o Senhor mesmo nos garante que estará conosco. Ele não nos deixará sozinho e mandará o Paráclito para nos dar força e coragem. Na primeira leitura, nós ouvimos a leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias, que é o paradigma do profeta sofredor, que experimenta a perseguição, a solidão, o abandono por causa de sua fidelidade a Deus. No entanto, não deixa de confiar em Deus, não deixa de anunciá-lo com coerência e fidelidade as propostas que Deus tem para cada um de nós. Tomemos o exemplo de Jeremias e assim façamos na nossa vida, mesmo diante da dor, mesmo diante da solidão, do sofrimento, não devemos deixar Deus de lado, mas confiar nele, porque ele não nos deixa só. O Evangelho é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa para as inevitáveis perseguições e das incompreensões e acrescenta: não tenhais medo. Certamente, quando forem enviados em missão, ocorrerá muitas perseguições e Jesus já está alertando os discípulos: não tenhais medo. Jesus garante aos seus discípulos a sua presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo da caminhada. Nós não estaremos agindo por conta nossa, por forças nossa mesma, mas o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos dará força e coragem para anunciar esse Evangelho que é fonte de vida para cada um de nós. Os discípulos, aqueles que foram chamados, como nós ouvimos no domingo passado, serão enviados em missão. Mas antes de serem enviados, Jesus os chama para junto de si e lhe dá algumas instruções, algumas noções. Jesus lhe abre os olhos dizendo: olha, a minha palavra que vocês vão anunciar, por causa dela serão perseguidos. E ali os discípulos, naquele momento de missão, estarão num contexto de perseguição, num contexto onde serão hostilizados por causa da palavra e da pessoa de Jesus. Da mesma forma acontece conosco hoje. Talvez nós somos perseguidos, nós temos tribulações diferentes dos discípulos, dos primeiros discípulos, por causa da palavra, mas mesmo assim nós somos perseguidos e muitas das vezes somos perseguidos na nossa comunidade. Somos colocados para baixo, desacreditados, desestimulados. Não, isso não vai dar certo, isso é coisa da tua cabeça. Não, bora fazer daquele jeito que nós fazemos sempre, porque sempre foi assim. O Evangelho é dinâmico, as perseguições virão. Quantas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa própria casa? Ah, não, de novo na igreja, leva logo a tua roupa para lá, leva a tua rede para lá, vai logo dormir, só pensa nisso. Nós somos perseguidos. E os discípulos também foram perseguidos por causa de Jesus. A comunidade de Mateus era missionária. E diante das perseguições, os discípulos estavam desanimados, estavam frustrados. Quantas vezes ainda hoje os nossos missionários de nossas comunidades estão
desanimados, estão frustrados, porque não têm apoio, porque só sabem receber críticas, são hostilizados, são ridicularizados. E a liturgia nos coloca justamente a dificuldade de viver como discípulo diante das perseguições. Qual é a tua perseguição de hoje? É por causa do teu estilo de vida? É por causa do teu modo de falar? Do teu modo de se expressar? Por que é que você está sendo perseguido hoje? Devemos pensar. Nós estamos sendo fiéis ao Evangelho que Jesus mandou ser, anunciar a paz, denunciar as injustiças, ser aquele que leva a esperança, ser aquele que acolhe. Será que temos feito isso em nossa comunidade, em nossa casa? Por isso, o tema central de hoje é logo descrito no início: não tenhais medo. Se Jesus nos chamou, certamente Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco. Ele está conosco para nos dar a sua ajuda e proteção. Nos dar a sua ajuda e proteção, para que possamos ter forças para superar o medo, as angústias, as inseguranças. Não tenhais medo. Somos chamados a evangelizar. Ah, mas eu não sei falar. Não, é com a tua vida. Não tenhas medo. Vai, o Senhor te capacita. O Senhor está contigo. Se Ele te chamou, tenha coragem de dizer o seu sim para servir na comunidade, para assumir um cargo, para servir numa pastoral. O Senhor te chamou, Ele te capacita. Não tenhas medo. E diante dessa realidade, dessas dificuldades, Jesus nos coloca algumas situações que nós devemos superar, porque o medo nos paralisa. A primeira é o medo que nos impede de proclamar o Evangelho, pensar que não somos capazes. Ah não, eu não sei falar. Ah não, eu conheço pouco a Bíblia. Ah não, melhor deixar para outra pessoa. Não, o Senhor te chamou, é tu que tem que ir. Não tenha medo de anunciar o Evangelho na tua simplicidade, porque o Evangelho não pode ficar fechado a pequenos grupos, deve ser proclamado. O segundo medo que nós devemos superar é o medo da morte física. Muitas das vezes estamos preocupados somente com a nossa vida agora, terrena, mas ela é passageira. A nossa preocupação, a nossa atenção também deve estar voltada para a nossa salvação e não somente com a nossa situação atual. As duas devem caminhar lado a lado em perfeita harmonia. Devo cuidar do meu corpo físico da mesma forma que devo cuidar da minha alma, para que eu possa viver com Deus na eternidade. E por fim, o Senhor nos convida a confiar nele, porque Ele não nos deixa só. O evangelista nos apresenta imagens. Olha só como Deus cuida dos pássaros do céu. Os pássaros estão sob o cuidado de Deus. Olha só o cabelo de vossas cabeças, são todos contados. É verdade que alguns têm menos e outros têm mais, mas são todos contados, para dizer que Deus é apresentado como um Pai que cuida, que protege, que está ali conosco nos momentos em que mais precisamos. Por isso, não tenhamos medo, tenhamos essa coragem de dar o primeiro passo, para que possamos continuar a anunciar a boa nova, porque nós somos os continuadores daquilo que Jesus nos mandou: ide, anunciar o Evangelho a todas as nações. Por isso, devemos perseverar na fidelidade ao Evangelho. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê força e coragem para seguirmos com alegria, com convicção e com esperança nessa jornada em que encontraremos perseguições e tribulações, mas o Senhor não nos deixa só. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre.
uma santa e abençoada semana.